Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Peço aos irmãos que localizem suas Bíblias. Lucas 15, versículo 8 ao 10. Amém? Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, perdendo uma dracma, não acende a candeia e não varre a casa, buscando com diligência até encontrá-la? E achando-a, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. Assim digo-vos, pois, a alegria na presença dos anjos de Deus, por um só pecador que se arrepende. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Pai, do teu santo nome, Senhor, nós te louvamos, ó Deus, porque estamos aqui na tua presença. E, ó Deus, eu te louvo porque eu sei que o Senhor tem falado ao meu coração e que o Senhor tem algo muito especial nessa noite para fazer aqui, Pai. E eu te peço, ó Deus, que eu apenas seja teu instrumento. Que o Senhor possa, Senhor, ter liberdade de agir. Porque cada coração que chegou aqui, ó Deus, triste, amargurado, trancado, fechado, Pai, vai ser, ó Deus, liberto, vai ser, ó Pai, transformado, porque a Tua palavra, ela nos causa transformação de vida. A Tua palavra, Senhor, ela vem com impacto. A Tua palavra, Senhor Jesus, nos mostra qual é o caminho, qual é a verdade, e eu sei que o Senhor tem grandes coisas para fazer aqui, Senhor. Pai, apenas, ó Deus, eu te peço que a honra, a glória e o louvor sejam para Ti, Senhor. Em nome de Jesus eu oro, Pai. Amém, Jesus. Podemos nos assentar. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui. Louvo a Deus por estar aqui. E já faziam uns 2 finais de semana que eu não vinha à igreja, por tudo que vinha acontecendo. E no sábado passado, quando eu vim, e eu peguei o Bisques, e eu vi meu nome lá escalado para a mensagem, a primeira coisa que eu pensei foi: eu não vou pregar. Vou conversar com o pastor Jorge, vou pedir para ele colocar alguém, ou para ele mesmo trazer a mensagem. Porque, não sei se todos sabem, mas hoje fazem exatamente 20 dias que eu perdi a minha mãe. Então eu falei: como é que eu vou pregar, falar? Não sei se meu coração está preparado, né? E quando eu comecei a pensar isso, na mesma hora o Espírito Santo falou comigo. E falou assim: como é que você não vai falar o que eu tenho feito na tua vida? Como é que você não vai falar? E aí eu falei: Senhor, mas como é que eu vou falar, Deus? Então me ajuda, né? Me ajuda. E assim, eu vou contar um pouquinho do que aconteceu nos dias que a gente passou com a minha mãe lá no hospital. Uma coisa eu tenho certeza: o Espírito Santo existe. Ele existe, ele é real, ele não é uma coisa que a gente conta, que a gente fala, ele é real. No momento que você mais precisar, você vai saber que ele é real. E quando eu recebi a notícia, minha mãe ficou internada, e eu acho engraçado que Deus, depois você vai pensando que é coincidência, mas depois você vai vendo que foi tudo agir de Deus. Todas as vezes que a minha mãe ia para o hospital para ficar internada, a gente ficava muito preocupada, porque ela já saía de casa com dor, já saía de casa com alguma coisa, e a gente sempre tinha medo dela não voltar. E dessa vez ela tinha ido só para fazer um exame, então a gente estava aguardando, né, o retorno dela. Eu e o Daniel estávamos até com uma viagem agendada, tudo já resolvido, era nosso aniversário de casamento, e daí ela foi para o hospital. E aí eu liguei para o meu pai à tarde, só para saber se estava tudo bem. E ele me avisou que ela tinha que ficar internada. Eu falei: nossa, mas que estranho. Mas por quê? Porque deu febre aqui, ela não passou bem, ela acabou tendo que ficar. Mas aparentemente ela estava super bem, conversando, tudo. E aí a gente não foi viajar, e aí o sábado eu fiquei com ela no hospital. E aí ela assim para mim:
filha, me perdoa, eu esqueci de te dar parabéns pelo seu aniversário de casamento. E eu, nossa, mãe, imagina, você está aqui no hospital. E todo aquele cuidado, aquele carinho de sempre, né, com os detalhes, atenta a tudo. E para mim, ela ia para casa a qualquer momento. E aí ela começou, aí fui embora, depois de uns 2 dias, assim, eu passava com ela no hospital à noite, e meu pai passava de dia, e a minha irmã também, a gente ia se revezando. Até que um dia eu cheguei lá, e ela só estava dormindo, estava sedada, só dormindo. E aí eu peguei e falei assim, nossa, o que aconteceu com a minha mãe? Eu saí daquela, ela estava conversando, estava bem. E aí fiquei até preocupada quando a minha irmã chegasse, né? Eu falei, quando a minha irmã vê minha mãe assim, minha irmã vai ficar muito assustada. E de fato, quando a Cláudia chegou, falou, mas o que aconteceu com a mãe? Né? Ela estava bem. Eu falei, não sei. Eu falei, como você vai dormir aqui? Amanhã cedo a médica passa, conversa com ela. E aí de manhã a Cláudia conversou. E aí foi a nossa tristeza, né? A médica avisou que o câncer já tinha avançado muito, que ela começaria a ter dores terríveis e que a medicação não iria mais ter efeito, e que antes que isso acontecesse, eles iam começar a deixar ela sedada, para que ela não viesse sofrer, até o momento que ela se fosse. Aí foi um choque, porque a gente estava esperando que tudo ficaria bem, que ela voltaria para casa. Como assim, né? E aí a Cláudia me ligou no desespero, e ela chorava tanto, e falou para mim, Cláudia, a mãe não vai mais voltar, né? E aí eu falei assim, meu Deus. Aí aquele momento, eu confesso que como humana, como filha, eu me desesperei tanto. O pessoal do meu serviço ficou olhando assim, calma, Cláudia, né? E assim, eu acho tão bonito, gente, como as pessoas sentem a nossa dor, né? A moça que trabalha comigo, ela começou a chorar junto, e chorava mesmo. E aí o rapaz falou assim, não, Cláudia, pera que a gente vai te levar no hospital, você não vai sair daqui assim. E aí ia ter um evento próximo do hospital, e aí a van lá do pessoal ia me levar. Só que aí é muito engraçado, porque eu chorando, né, desesperada, e o pessoal tudo feliz, vai pro evento, dentro da van. E aí eu encostei assim, e comecei a chorar muito. Naquele momento eu falei com Deus, eu falei assim, Senhor, eu sou batizada, eu sinto o Teu Espírito Santo, mas agora eu preciso viver algo que eu nunca vivi. Agora tem que ser algo, Senhor, assim, sobrenatural. Que eu já ouvi as pessoas falarem do Teu conforto, do Teu consolo, mas eu quero sentir. Pai, se Teu Espírito Santo existe, eu sei que Ele existe, eu quero que o Senhor venha me consolar. E não estou mentindo, não é balela, mas naquele exato momento eu senti a paz no meu coração, e eu fui assim para o hospital numa tranquilidade. E eu cheguei lá, eu conversava bastante com a Cláudia, eu falava, Cláudia, pede para o Espírito Santo te consolar, porque Ele fez isso, Ele acabou de fazer isso comigo, Ele vai fazer isso com você, pede. E aí eu comecei, né, ter forças para ajudar meus irmãos, ajudar o meu pai. E a gente ali naqueles dias no hospital, eu parei de trabalhar e eu praticamente me internei ali também, eu não ia nem para casa, e fiquei ali, porque não importava o que fosse acontecer, eu só queria que algo acontecesse, né? Não importava qual ia ser o resultado. Então, aqueles dias para mim foram dias difíceis, eu confesso, difíceis, mas dias preciosos, porque dentro de um hospital você valoriza tantas coisas que a gente deixa para lá, deixa de lado, não pensa. E neste dia eu recebi a visita de muitos amigos lá também, e a amizade e a família são extremamente importantes nessas horas. Eu lembro que eu estava no quarto, e aí acabou o horário de visita 10 horas da noite, e eu desci para pegar alguma coisa lá embaixo. Quando eu cheguei no hospital, quando eu cheguei no estacionamento do hospital, tinha uma roda, todo mundo de mão dadas orando, uma coisa mais linda. Os meus amigos, os meus pastores, a minha família, estavam todos ali. Eu falei, Deus, por mais difícil que pareça, vai ser fácil, porque tem um exército comigo, tem um exército de anjos, tem um exército de pessoas.
e o tempo todo mundo orando, o tempo todo mundo intercedendo, fica mais fácil passar pelo momento da dificuldade. Então, o último dia que a minha mãe viveu, o último dia de vida dela, foi um dia difícil para ela. Foi um dia difícil, porque a minha mãe, ela lutou pela vida o tempo todo. Eu falava assim para ela: mãe, pode descansar. E ela falava assim: não. Quando ela ficava consciente: não, eu quero ir para casa. Eu quero ir para casa. Era o que ela falava. E o cérebro dela foi perdendo alguns movimentos. Então ela não sentia mais as pernas. E aí ela pedia para eu arrumar as pernas dela, e eu arrumava, mas ela não sentia que eu arrumava. Então ela ficava assim: arruma minhas pernas, arruma para mim. Eu falava assim: mãe, eu arrumei. E ela falou assim: não, mas você não arrumou. Ai, só a Cláudia sabe arrumar as pernas para mim. Aí eu, poxa, a Cláudia estava trabalhando, estava depois à noite em casa. E assim foram tantas coisas que foram acontecendo. E aí eu olhei para ela, e o câncer tinha atingido o cérebro de uma tal forma que ele começou a empurrar o olho dela. Então aquele olho começou a vazar. E aquilo me doeu muito, porque eu falei: poxa, eu não quero ver isso. Não quero, Senhor, ver, sabe, ter que ficar aqui presenciando essas coisas. E pedindo para Deus só me fazer entender os propósitos dele, que era tudo que eu precisava. Então a gente limpava o olho dela, mas quando você olhava já estava tudo cheio de pus. Ele estava bem complicado. E aí, no último dia de vida dela, ela com toda a dificuldade para respirar, porque atingiu os pulmões, e aí tinha que fazer aquela aspiração, aquele negócio terrível. Nossa, e aí eu segurava as mãos dela, porque ela queria tirar o negócio do nariz. E como Deus me deu forças. Nossa, eu que achava que era a mais fraquinha, a menorzinha de todas, Deus me deu uma força, que eu não sei como eu consegui, mas eu consegui. Quer dizer, eu sei, foi Ele, né? E aí, aquele último dia que ela estava ali no hospital, agonizando para respirar, né? Aquela dificuldade para respirar, eu tenho certeza que aquele último dia foi o dia que Deus tinha certeza que nós aguentaríamos até ali. Porque Ele sabe até onde a gente aguenta. Qual o fardo, qual é a prova e até onde você aguenta, Ele sabe. E eu saí do quarto, e aí a minha irmã não quis ir embora de jeito nenhum, as minhas tias também não quiseram ir embora, conversaram com as enfermeiras para liberar, para dormir 3 lá, e as enfermeiras liberaram. E aí meu pai falou assim para mim: eu não tenho mais forças para subir, para ver sua mãe. Aí eu entrei no carro e falei assim pro Daniel: Dani, eu não aguento mais, eu não vou conseguir mais subir para ver minha mãe. Aí cheguei em casa, eu sentei no sofá e eu falei assim para Deus: Senhor, eu não quero achar que eu estou com o pior problema do mundo, porque eu sei que tem pessoas que têm problemas muito maiores que o meu, mas me mostra, Pai, me mostra alguém que está vivendo algo pior do que eu, para que eu possa enxergar, ó Deus, que o meu problema não é nada. E ali eu conversando com Deus, incrivelmente, no Fantástico começou a mostrar uma matéria de um hospital do câncer, onde os pacientes não têm atendimento, onde os pacientes estavam jogados no corredor, onde os pacientes morriam porque não tinha a medicação para fazer as quimioterapias, coisas terríveis. E eu pensei assim: Deus, a minha mãe teve o tratamento o tempo todo, Senhor, um hospital excelente, médicos excelentes. Então, sabe quando aquilo vem e te fala: tá vendo? Você não me pediu? Tá aí. E aí eu fui deitar. E quando você está muito cansado, é incrível que seu cansaço é tão grande que você não consegue nem dormir, né? Descansar. E eu naquela luta para tentar dormir, eu estava 3 dias sem dormir. E naquela luta eu preciso descansar um pouquinho. Quando eu consegui cochilar, o telefone tocou. E aí eu escutei aquele telefone longe. Eu falei pro Daniel: atende, vai lá atender. Aí ele atendeu e entrou no quarto. Eu falei: o que aconteceu? Aí ele falou assim:
vamos porque sua mãe partiu. E na hora eu fiquei até preocupada com o sentimento que eu tive, mas eu tive um sentimento de alívio. Sabe quando você sente assim, pronto, Deus cuidou, Deus fez o que Ele tinha que fazer, Deus levou a minha mãe, e eu tenho certeza que ela está salva em Cristo, porque o testemunho de vida dela, a paz que ela trouxe, os últimos momentos, o momento de enfermidade, o momento de maior dificuldade da vida dela, ela não blasfemou contra o Senhor, ela continuou crendo, ela continuou sendo testemunho. Então, para mim, como filha, é só a dor da perda, né? A saudade, isso ainda fica, e isso ainda a gente tem que ir trabalhando. Mas o maior exemplo, eu sou muito grata a Deus, porque Ele escolheu a minha família para esse testemunho tão lindo que foi a vida da minha mãe. Então, assim, eu louvo muito a Deus por isso. E em meio a tudo isso, o Senhor vinha falando comigo e falando comigo. E quando eu vi que o tema era sobre família, falei, Deus, tema é família. E eu te louvo pela vida da minha família, porque nos momentos de dificuldades nós estivemos todos juntos, né? Nós tivemos tudo aquilo que a minha mãe sempre ensinou. A gente viveu, e a gente vive em nome de Jesus e para a glória dele. Eu louvo a Deus por isso. Mas aqui, vou começar a mensagem. A gente vai falar sobre a história que Lucas narra da mulher que perdeu algo de muito valor, algo de muita importância. Eu não sei o valor de uma dracma. Eu até dei umas pesquisadas, mas achei fontes diferentes, informações diferentes, então preferi não trazer o valor da dracma. Mas, naquela época, com certeza era algo de muito valor. E que ali ela tinha as suas economias e o seu dinheiro. E que apesar de ter sido apenas uma, ela ficou extremamente preocupada em achar essa dracma, em achar essa moeda. Então ela começou a procurar, né? Perdeu ali, ela deu conta que tinha perdido. Então ela começou a procurar, acendeu ali a candeia, pegou a vassoura, começou a varrer, levantar os móveis, tapete, começou a varrer tudo, procurar. E ela tinha que achar aquela moeda, porque fazia parte daqueles valores que ela tinha guardado, fazia parte das economias dela. E aí ela começou a procurar, até encontrar. E encontrou. Porque ela precisava do todo. Ela precisava do todo. Talvez, se ela não procurasse essa dracma, na hora de pagar as contas dela, faltaria. Na hora de pagar ali os compromissos do mês, não ia dar. Precisava daquela dracma. Aquela dracma era importante para ela. Era parte das economias. Muitas vezes, queridos, no meio da nossa caminhada, no meio das circunstâncias da vida, a gente perde algumas dracmas. A gente vai perdendo. E nos momentos mais difíceis, talvez, é os momentos que a gente mais perde. E é os momentos que a gente tem que mais ficar atento para que a gente não venha perder. O tema aqui é sobre família, então eu vou falar sobre valores que às vezes algumas famílias vão perdendo. A primeira dracma, e essa dracma é uma das que eu vou falar mais, é a dracma do amor. É a dracma do primeiro amor. O primeiro amor. Em Apocalipse 2,4, Cristo ele exorta a igreja de Éfeso, porque eles abandonaram as práticas do primeiro amor. Abandonaram as primeiras obras, o amor, as primeiras obras. É muito gostoso quando a gente namora alguém que a gente ama muito, né? E aí você tem aquele amor, aquela coisa boa. E aí você começa a se planejar, se preparar para o casamento. Nós temos algumas noivinhas aí que logo vão estar casando. É um momento assim bem intenso, mas é um momento muito bom. Aqueles preparativos. Eu mesmo quando era noiva, eu não dormia, eu pensava no casamento o tempo todo. E tinha ideias, altas ideias de madrugada, né? Vinha altas ideias.
E aí a noiva pensa na música, nos padrinhos, na decoração, nos detalhes, né? Todo aquele cuidado. E juntos os noivos vão se planejando, vão fazendo aquela coisa boa, aquela coisa gostosa, pensando na festa, no casamento, pensando na lua de mel, tudo tão bom. E aí no dia do casamento, você pode ter certeza que não existe ninguém mais apaixonado no mundo do que aqueles dois. Amor ali é algo assim, nítido. Eu lembro de um fato muito engraçado que aconteceu no dia do meu casamento. Eu estava no salão, me arrumando, e o motorista foi me buscar, e do trajeto do salão até aqui a igreja, eu estava com um Cadillac Pink, quase não chamava atenção, então as pessoas iam tirando fotos na rua, né, do carro, e todos reparavam que ali dentro tinha uma noiva. E aí no farol, ele parou no farol, aí parou uma picape ao lado. Aí o cara olhou assim para mim e falou: moça, vem, corre, eu vou te salvar, eu vou te tirar dessa. E aí eu peguei e fiquei olhando assim, né? E aí o motorista começamos a rir muito, caímos na gargalhada. E aí o motorista falou assim para mim: olha, nem que ele fosse o Brad Pitt, você não iria, porque o amor que você está sentindo nesse dia, nessa hora, não tem quem arranque isso de você. E é verdade, né? É o momento mais maravilhoso do casal. E aí, casam-se, né? Casam-se e vão viver felizes para sempre. Não. Casam-se. E aí o que acontece? A mulher quer impressionar. Eu lembro que eu cozinhava coisas que nem eu mesma sabia que eu sabia fazer. Queria fazer, né? Tudo. O Daniel, todo prestativo, queria lavar a louça, queria retirar o lixo, era uma coisa maravilhosa, né? E aí os casais têm aquela coisa de se cumprimentarem, de pegar na mão, né? E aquela coisa boa do casamento. Só que muitos, com o passar do tempo, vão perdendo algumas coisas, vão deixando de lado algumas coisas, vão se acostumando um com o outro, vão caindo naquela rotina, e aí vão perdendo, né, aquela coisa gostosa do primeiro amor. Limpar a casa se torna um fardo. Nossa, pedir para ele lavar a louça, meu Deus, não quero lavar a louça. O marido passa mais tempo no serviço do que em casa, e quando chega vai para a televisão, e quando não está no computador, e não quer ajudar, não quer mais ter aquela disposição. Antes era tão gostoso receber os amigos em casa, e de repente a mulher fala: ai, meu amor, eu vou trazer meus amigos. Não! Para que trazer seus amigos aqui? Está tão bom, só nós dois, vai fazer bagunça, não sei o quê. E aí vai caindo, né? Vai caindo essas coisas. O casal faz todo aquele planejamento para ser pais, aquela coisa, sonham com o bebê, pensam no bebê, pensam no nome, compram enxoval. Nossa, a mulher, eu mesma quando ficar grávida, meu Deus, falei pro Daniel, você prepara. Todo dia vai ter que tirar foto, porque todo dia, um dia de gravidez, 2 dias, até dar os 9 meses. Porque é um momento bom, um momento que você, né, se planejou para isso. Até mesmo eu acredito que casos que a pessoa não se planejou, quando ela sabe que está grávida, quando ela sabe que ela vai gerar um neném, que ela vai gerar um filho, é algo maravilhoso que brota ali, né? É um amor, é aquela coisa. Todo pai, né? Todo pai é tudo bobo. Eu nunca esqueço a cara do meu cunhado Williams no dia que o Henrique nasceu. Eu não vou contar a parte que ele passou mal, mas a gente assistiu o parto. Minha mãe, eu e ele, né? Nós assistimos o parto. E quando o Henrique nasceu, nossa, ele ficou tão bobo que eu não sabia se eu tirava foto do Henrique ou da cara dele, porque era mágico. Então, assim, faz aquele planejamento todo, né? Curte o neném. Tem bebês que parecem os verdadeiros bonecos, né? Que a mãe feita que até...
nossa, se eu tiver uma menininha vai parecer uma árvore de Natal, toda decorada, né, que eu vou enfeitar. Então vive aquele amor gostoso, né, aquela coisa boa. E às vezes eu fico observando o Pio parece que desfila com o Davi. Ele fica para todo mundo, olha meu filho, olha meu filho. Ele faz propaganda do filho dele. É muito engraçado. E aí a criança começa a crescer e às vezes, para o pai e para a mãe, começa a se tornar um fardo, um peso, uma preocupação, uma coisa assim, sabe? Não é mais aquela coisa tão gostosa. Mas tem que comprar fralda de novo. Não aguento mais jogar meu dinheiro no lixo. Essa criança não vai sair das fraldas, não? Mas roupinha de novo. Mas e aquele montaréu de roupa? Já cresceu, né? Agora não serve mais. Mas não vai parar de crescer? Não vai parar de crescer. Vai ter que comprar mais e mais. E aí, quando vai para a escola, né? A fase da escola, se a criança é elogiada na reunião, nossa, olha meu filho, né? Aquele orgulho. Agora, se a criança recebe reclamações, a mãe chega lá e fala, tá vendo o seu filho? Aí o filho é de um só. Seu filho está fazendo isso, aquilo outro. Deixa de ser do casal. Você entra na adolescência e dá trabalho, nossa. Né? Parece que você esqueceu aquele momento quando você planejou aquela criança. Parece que fica para trás, né? Então a dracma desse primeiro amor acaba sendo perdida. E a segunda dracma que eu quero falar é a dracma do respeito. Essa dracma, infelizmente, muitas famílias perderam. Infelizmente, muitas pessoas perderam. É um que grita com o outro, é um que responde para o outro, é um que manda o outro calar a boca, fica quieto. Perdeu o respeito. Eu lembro que no começo do meu casamento, minha primeira discussão com o Daniel, eu dei um grito com ele, e ele foi e gritou comigo. Aí eu me assustei. Aí no dia seguinte, quando a gente estava bem mais calmos, a gente sentou para conversar. E aí ele falou assim para mim, eu não gostei que você gritou comigo. Eu falei para ele, eu também não gostei que você gritou comigo. Aí ele falou assim, olha, a gente não vai mais repetir essa cena. Porque hoje eu grito com você, amanhã eu grito de novo, e daqui a pouco a gente está se xingando, e daqui a pouco a gente está se batendo, e perde o respeito. Então, na primeira vez, já foi cortado, já foi colocado um limite. Então, a gente tem que se respeitar, como casal, como família, como filhos, como pais, tem que dar o respeito, tem que se respeitar. Muitos filhos batem boca com os pais, falam o que pensa, bate a porta, grita, não tem limite, não tem respeito. Então essa dracma foi perdida. E a providência tem que ser tomada na primeira vez. Senão, gritou, bateu a porta, fez. Se você não fizer nada, eu acho engraçado que a minha irmã é bem brava. Bem brava. O Henrique, eu morro de dó porque ele é pequenininho, né? E ele é arteiro. E aí ela pega, ele vai mexer nas coisas, ela fala, não, Henrique. E aí ele vai e faz de novo. Aí ela já pega o chinelo na terceira, no terceiro não, ela já tá com o chinelo, né? E aí ele corre, eu morro de dó porque ela bate mesmo nele, né? E aí eu fico olhando assim, Cláudia, mas ele é pequenininho, não faz isso. Pequenininho, é agora que ele tem que aprender. Agora que ele tem que saber. E eu, como tia, meu coração se estraçalha. Eu fico, ai meu Deus, quero ver o que vai ser de mim como mãe. Porque, nossa. E a terceira dracma que eu vou falar, eu vou tentar correr aqui, é a dracma da obediência. A Bíblia ela nos alerta: honra teu pai e a tua mãe. Eu acho bem curioso, porque algumas pessoas, né, falavam assim para mim, nossa, Cláudia, parabéns por tudo que você fez pela sua mãe. E aí eu pensava assim, mas o que eu fiz, né? O que eu fiz? A não ser a minha obrigação como filha, né? A Bíblia pede para honrar. O que é honrar?
Honrar é obedecer, honrar é cuidar, honrar é estar junto. Então, eu não fiz nada além do que aquilo que a Bíblia me manda, porque é um mandamento. Deus, ele não está pedindo para você, olha, se você conseguir, né, honra ali seu pai e sua mãe, cuida deles, né? Então, a gente tem que fazer a obrigação nossa, como filhos, honrar o pai e a mãe, obedecer o pai e a mãe. O meu pai contou um acontecimento no GF que eu achei engraçado, eu tinha até esquecido. Eu não podia arrumar um namorado, porque eu chegava em casa, eu não namorei muito, mas eu não podia arrumar um namorado, que aí meu pai não me fazia assim. Aí eu pensava, não é possível, de novo não, nenhum passava no teste. E quando eles falavam não, pronto, eu já pensava, posso largar porque não vai dar certo, já sei, não é esse. Então, eles sabem o que é melhor para nós. Então a gente tem que saber que a obediência a eles é fundamental para o nosso bem. Né? Uma vez, eu lembro quando eu tinha uns 16 anos, tinha uma moda de ir para uma baladinha lá perto da minha casa, né? Todo mundo da minha escola ia. Aí eu implorava para minha mãe deixar eu ir. E ela falava, não. Eu falava, mas por que, mãe? Por que não? Eu odiava esse por que não. Mas tem que ter um porquê. Não, filha, você não pode ir lá, você é diferente. Eu não sou diferente, eu sou igual, eu falava. Você é, filha, você não pode estar lá, né? E tentava me explicar de todos os jeitos. Aí meu pai falava assim, é melhor você chorar agora do que eu chorar mais tarde. Ô, frasezinha terrível. Eu falava, não acredito. E aí eu obedecia, né? Porque eu não tinha escolha, eu tinha que obedecer, então não podia ir, né? Pior que eu morri de vergonha de falar para as minhas amigas na escola que eu não ia porque minha mãe não deixou. Era terrível. Mas foi pro meu bem, graças a Deus. Lá no hospital, teve uma senhora que meu pai conversou com ela, ela estava sentada numa cadeira de rodas, sozinha. E aí ela falou assim, nossa, eu vejo o senhor aqui todos os dias, quem é que o senhor está acompanhando? Aí meu pai falou, é minha esposa. Aí essa senhora falou assim, nossa, que bom que você vem aqui acompanhar ela, porque eu não tenho ninguém para me acompanhar. E aí meu pai falou assim, não, ela falou assim, não, pior que o câncer já tomou conta de tudo, o cérebro, os ossos, pulmão, tudo. E eu sinto muita dor. E de madrugada eu tenho que levantar sozinha para pegar os remédios para eu tomar, de tanta dor que eu tenho. Aí meu pai falou, nossa, mas você não tem filhos? Tenho 2 filhas, mas elas não cuidam de mim. Elas saem para a balada e me deixaram ainda 2 netinhas para eu cuidar. Então eu ainda cuido das minhas netinhas. E elas são pequenas, elas não conseguem me ajudar. E aí eu fiquei, nossa, quando meu pai me contou isso, eu fiquei indignada, né? Aí algumas pessoas podem falar assim, mas que tipo de mãe que ela foi para que as filhas dela estão fazendo isso? Foi aquilo que eu falei, Deus não te disse assim, se seu pai for legal, se sua mãe for boazinha, honre a eles. Não importa o que foi, o que aconteceu, seu papel como filho, seu papel como filha é honrar, é cuidar, é estar junto. E eu estou falando de uma senhora com câncer, né? Um caso tão assim, mas às vezes sua mãe está com uma dorzinha de cabeça lá, doendo, e você, não, faz um lanche para mim. Não, filha, eu estou com uma dor de cabeça. Não, mas faz um lanche para mim. Não consegue levantar e ir lá fazer, ajudar, né? O mínimo possível, ajudar. Então muitos perdem essa dracma de honrar. A 4ª dracma, eu vou chamar de dracma do controle. Porque muitas famílias perderam o controle. Perderam o controle. Eu fico indignada de assistir aquele Super Nanny. Misericórdia. Como é que você chama um estranho para entrar na sua casa para te ensinar a cuidar do seu filho, a educar seu filho? Minha mãe teve 6, mas cuidou de 5. A minha irmã mais velha não morou com a gente. Cuidou de 5. E ai de nós, se fizesse pirra, olha, o negócio lá era estreito. Eu lembro que ela não deixava nem a gente sentar na cama dela. Quem vai sentar na minha cama?
E hoje as filhas pulam, rodopiam, né? E faz toda aquela coisa. E assim, eu fico indignada com isso, porque perderam o controle. Hoje em dia é assim, olha para a criança, o que você quer comer? Aí vai no guarda-roupa, que roupa você quer usar? Né? Deixam eles escolherem. Deixam eles escolherem tudo. E depois como é que você vai controlar? Você já deu liberdade das escolhas. Isso eu não quero comer. Isso eu não... Eu era muito enjoada para comer. Eu sou até hoje muito enjoada para comer. Mas a minha mãe falava assim, o que tem para comer é isso. Se você quiser, senão eu não ia passar fome, então eu comia, né? Então assim, a gente tem que ter o controle da situação, controle da nossa casa, da nossa família, né? Maridos que às vezes não sabem o que as mulheres fazem com o dinheiro, mulheres que não sabem onde o marido está, o que está fazendo, não tem aquele controle de dentro de casa, da situação do que está acontecendo, perderam o controle. A próxima dracma eu vou chamar de dracma das finanças ou dracma da carreira, né? Eu vou até contar um testemunho pessoal meu, que há uns dias atrás eu estava bem desanimada com o meu trabalho. Bem desanimada. E aí eu precisei ficar lá no hospital 12 dias sem trabalhar. Nunca valorizei tanto o meu emprego como aqueles dias. Sabe por quê? Porque eu olhava assim e via ali pessoas da minha idade que pararam a vida por causa de uma enfermidade. Sabe, tanta gente que gostaria de ter o trabalho que eu tenho, a carreira que eu tenho, o cargo que eu tenho, o salário que eu tenho. Tantas famílias que nem têm, talvez nem ganham quanto eu ganho. E eu mesmo me engano por causa disso, daquilo, sabe? Sabe quando você fica com vergonha de você mesmo? E aí eu falei assim, meu Deus, quanta ingratidão, né? Foi tão difícil fazer uma faculdade. Foi tão difícil pagar uma faculdade. Foi tão difícil enfrentar tudo que eu enfrentei. E agora ficar aqui achando coisinhas aqui ou ali para resmungar. Eu tenho que agradecer a Deus pelo meu emprego, porque é terrível. Eu nunca vivi isso, não quero viver, mas é terrível viver o desemprego. Você vê pessoas que às vezes não sabem mais nem para onde mandar o currículo, que não conseguem. Então a gente tem que... Essa dracma é muito preciosa. É a dracma que dá o sustento da sua família. É a dracma que te veste. É a dracma que te faz se alimentar. Então, não importa se não está... mas nunca sobra nada. Mas não falta, querido. Não falta o alimento. Não falta o que vestir. Mas esse mês eu não consegui comprar um sapato novo. Daí, tem tanta gente que só... Os sapatos que tem são os que são ganhados. Quando ganham, senão tem que usar o mesmo e até furar. Eu lembro na quarta-feira que o Alex falou que quando ele era criança, ele só tinha os tênis que eram ganhados. E aí, ele ganhava tênis grande, ele enchia de papel na ponta. Então imagina, né? Então a gente tem que agradecer muito a Deus. Dar valor, muito valor. A próxima dracma é uma dracma importante. Aliás, todas elas são, muito importantes. A dracma da amizade. É incrível como tem pessoas que são tão legais para serem nossos amigos. Os melhores amigos. Mas se você conviver com ele, você vai descobrir que dentro da casa dele ele não tem amizade. Dentro da família, não são amigos. Sabe, se relacionam tão bem com os outros, mas dentro de casa não existe aquela amizade. A minha mãe sempre falava assim para mim, você pode ter a amizade que você quiser, mas a sua melhor amiga tem que ser a sua irmã. Aí eu falava, mas a minha irmã é tão chata, a gente brigava. E aí ela falava assim, não, sabe por quê? A sua irmã não vai ter inveja de você. A sua irmã nunca vai desejar um dia que você casar com uma pessoa, do seu marido. A sua irmã sempre vai querer o seu bem. Vocês duas precisam ser as melhores amigas do mundo. E tem irmãos que não se conversam, não tem amizade,
não se abraçam, não se cumprimentam, sabe? Não tem aquela coisa boa de família. Eu acho assim, tem pessoas que compram um sofá novo e o filho não pode nem sonhar em pôr o pé no sofá. Mas se a amiga da pessoa chega e o filho dela pula no sofá e faz o que faz, ela não fala nada, né? Dão mais valor, às vezes, para as outras pessoas do que para aqueles que estão em casa. A família precisa ter segredos, precisa ter compartilhamentos, se compartilharem, sabe? Fazerem refeições juntos, ter amizade. Você trata todo mundo com educação. E às vezes as pessoas acham que você é o cara mais educado do mundo. E em casa, não tem aquela coisa gostosa. Não fala com educação, não fala com respeito. Ao invés de ter amigos, você coloca medo dentro de casa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Seu pai e a sua mãe te pedem para fazer uma coisa? Ah, não, pai, não, mãe, eu não tenho tempo. Não vai dar para fazer. Mas se o seu amigo pede, você dá um jeitinho. Porque para o seu pai e para a sua mãe você pode falar não, mas para o seu amigo, e se eu perder minha amizade? Tem medo, né? Então faz mais para os outros do que para dentro de casa. Tem pessoas que fazem campanha, oram, jejuam por outras pessoas e não oram por aqueles que estão ali dentro de casa, sabe? Não mostra para aquele que ele é importante, que ele precisa estar junto. Não mostra. Empresta o carro para o amigo, mas para o filho, se ele pedir misericórdia, nem sonha em pegar meu carro. Porque eu não posso falar não para as outras pessoas, mas dentro de casa eu posso. Medo de perder as amizades, mas não constrói a amizade dentro de casa. Perdeu a dracma. A próxima dracma, a dracma da amizade, da alegria. Existem pessoas que perderam a alegria. Que vivem com a cara fechada. Sabe, não dá um sorriso para ninguém. Só sabe reclamar. Perdeu a alegria. Ninguém tem culpa dos tombos que você levou na vida. Ninguém tem culpa. Nem você mesmo tem culpa. E às vezes as mágoas ficam no coração, as mágoas de coisas que aconteceram lá atrás, e você se fecha, sabe? Coloca uma pedra. Em nome de Jesus, arranca essa pedra e vai ser feliz, sabe? Vai ser feliz. Pode ter certeza, você tem muitos mais motivos para se alegrar do que para ficar triste, do que para ficar emburrado. Você tem muitos mais motivos. Nossa, o Daniel chega primeiro do que eu. Mas é engraçado que quando o Daniel vai me pegar, que eu entro no carro, que ele dá um sorriso para mim, nossa. Agora se eu entro no carro e ele está sério, eu penso, putz, alguma coisa aconteceu. Complicou. Então, recebe a pessoa com quem você vai se encontrar com alegria. É tão bom o marido chegar em casa e encontrar a mulher ali feliz, encontrar a mulher alegre, né? Como foi seu dia, como você está. É importante, essas coisas são importantes. Vamos parar de fazer cara feia para as pessoas. Vamos dar um sorriso para a nossa família. E às vezes é assim, né? Você está tão empurrado, fechado com a sua família dentro de casa, aí chega alguém e você, oi. Aí tem que dar aquele sorriso, né? Vamos sorrir mais para as nossas famílias. Isso é importante. Você tem todo o direito de ficar triste se aconteceu algo que te entristeceu. Mas passar a vida inteira sendo infeliz é triste demais. Vamos se alegrar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, isso é fundamental. Não vamos perder a dracma da alegria. A próxima dracma
É a dracma do tempo. E é contra ele que eu estou correndo agora. Essa dracma, muitas famílias perderam. E muitas pessoas perderam. Porque hoje em dia o mundo está tão corrido. Eu não sei nem se eu já falei disso aqui, né, alguma vez. Mas eu lembro que eu fiz uma mensagem sobre o tempo. As pessoas, elas não têm mais tempo. Elas não têm tempo mais para se relacionar, para estarem juntos, correm o tempo todo, e aí não tem tempo para o filho, não tem tempo para conversar, não tem tempo para brincar um pouco, não tem tempo para conversar um pouco, não tem tempo. Os filhos não têm tempo para os pais, mas a gente tem tempo para a internet, a gente tem tempo para o Facebook, para tirar 557 mil fotos, a gente tem tempo para a televisão, mas e tempo para a família? Como tem sido esse tempo? Às vezes, essa dracma vai e a gente não percebe. E você sabe qual é o mais triste dessa dracma em especial? É que uma vez que você perdeu, você não recupera. Porque o tempo se foi. E algumas coisas que você perdeu, você não vai recuperar mais. Então, você só tem a chance de arrumar tempo. Isso você tem. Arrumar tempo para sua família. Arrumar tempo para os seus filhos. Arrumar tempo para o seu pai. Para o seu filho, para sua mãe. Arrumar tempo. A próxima dracma é uma dracma muito pessoal. Eu chamei aqui de dracma do ministério. Algumas pessoas perdem essa dracma. Deixaram o ministério para trás. Cantavam e não cantam mais. Oravam e não oram mais. Eram usadas tremendamente por Deus. E de repente não são mais. Ministravam poderosamente. E deixaram de ministrar. Tem o Espírito Santo, mas há tanto tempo não fala em línguas, não sente o poder do Espírito Santo. Tem o dom da cura, tem o dom da visão, tem tantos dons, mas deixaram para trás, perderam com o tempo. Deus não tem culpa, querido, do que acontece. Deus não tem culpa. Não condicione Deus. Ah, Senhor, mas eu fazia isso, eu fazia aquilo, e olha o que aconteceu. Se existe alguém que não tem culpa de nada, é Deus. Então não para o seu ministério, não enterre seus dons, não enterre seu talento por causa de acontecimentos. Graças a Deus. Isso é muito precioso, é muito valioso. A última dracma, para a gente finalizar, é a dracma da oração. Sabe? Tantas pessoas que estão aqui dentro, que não oram mais. Não oram. E aí você fala assim, não, Cláudio, mas eu oro sim. Na hora que a gente ajoelha aqui, eu oro. Mas orar aqui é muito fácil. Orar aqui é muito fácil. Você tem orado com a sua família? Você tem orado pelos seus filhos? Você tem orado pelos seus pais? Você tem orado pelos seus irmãos? Você tem orado? E às vezes, orar não é só falar, mas é ouvir também. Quantas pessoas, às vezes, passam tanto tempo e não ouvem a voz de Deus? Não ouvem. Estão tão preocupados em falar e falar e falar, que não dão nem tempo para Deus falar com elas. Perdem o contato. Sabe aquele louvor? Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mar não te cobrirás, pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Contato, queridos. Contato é falar e ouvir. Não perca essa dracma. Olha, eu tenho que ficar falando da minha mãe, porque minha mãe que me ensinou tudo, não adianta. Tudo que acontecia, que eu ia falar assim para minha mãe, ai mãe, não sei se eu faço isso ou se eu faço aquilo, na maior expectativa dela me dar a solução,
ela falava assim, eu vou orar. Aí eu falava assim, mãe, mas orar, né? Eu vou orar, filha, porque Deus vai te mostrar. Inacreditavelmente, claro, Deus, maravilhoso, lindo que Ele é, me mostrava, né? Então, às vezes, a gente fica tão sem saber o que fazer, mas é tão simples. É só orar, confiar em Deus, que Ele faz, Ele mostra, Ele revela. Eu escrevi até aqui o que eu tinha que escrever, mas o que eu quero te falar nessa noite muito especial é que eu não sei que dracma você perdeu e se você perdeu alguma dracma. É muito triste a gente perder a confiança em Deus, né? E infelizmente muitas pessoas perdem. E de repente estar aqui é só mais um costume, e só um ritual, e estão aqui por estarem. Perderam aquele primeiro amor que eu disse da família, perderam com Deus também. Sabe, às vezes a gente se envolve tanto com as atividades que a gente perde o foco. Qual o foco? O que realmente eu estou fazendo aqui? Eu quero estar aqui? É para eu estar aqui? Essas coisas precisam estar muito vivas no nosso coração. A gente não pode perder. A gente não pode perder a vontade de sentir o Espírito Santo falando com a gente. Ontem à noite aconteceu algo tão especial, tão lindo, que o Daniel, ele, assim, eu considero ele ainda um bebê na presença de Deus, não sei, digamos assim, que está começando. E ontem nós viemos para o GF e ele já começou a fazer muitas coisas já no GF, né? Foi muito gostoso. Se você não participa do GF Jovem, eu te convido a vir, porque é bom, faz bem, alimenta a gente. E aí no GF, né, Deus já começou a nos tocar, e aquela coisa boa, aqueles louvores bons, gostoso, e aí fizemos o estudo e tudo bem. Acabou o GF, a galerinha, os adolescentes, eles fizeram uma campanha de 21 dias que eles se consagraram. E eu fui presenteada de encerrar a campanha com eles, né? Estava aqui, fui convidada e fiquei. Mas eu nunca vi algo tão lindo como eu vi ontem. Sabe aquela sinceridade? Aquela coisa gostosa? Olha, 21 dias que eu não comi chocolate, 21 dias que eu não tomei refrigerante, 21 dias que eu não ouvi músicas mundanas. E às vezes parece uma coisa tão simples, né? E aí eles falavam assim, eu tô na campanha sem comer chocolate. Meu pai, que nunca traz chocolate, resolve trazer chocolate quase todo dia. E aí, eu achava assim, muito bonito, porque pela simplicidade deles em falar. E aí, quando eles começaram a contar, aí eles começaram a contar as coisas que foram acontecendo com eles espiritualmente, sabe? Aquele crescimento, aquela coisa boa, e chorando, e contando. Que o Daniel, quando a gente foi embora, falou para mim, nossa, que presente que a gente recebeu, porque a gente estava junto aqui, a gente ouviu. Então, é coisa de criança? Não é coisa de criança. É para todos nós. Deus quer isso de todos nós. Sabe? Se colocar na presença dEle e deixar Ele agir na nossa vida. Deixar Ele trabalhar na nossa vida. É isso que Ele quer. Eu quero que você se coloque em pé. Nós vamos orar. E eu quero que você reflita aí se teve alguma dracma que se perdeu no meio do caminho. Por que ela se perdeu? O que aconteceu? E agora a gente vai varrer, e a gente vai levantar a poeira, e vai levantar o tapete, vai levantar os móveis,
E o Espírito Santo vai te mostrar e vai te tocar. Toda dracma que foi perdida vai ser recuperada em nome do Senhor Jesus. Pai, em teu nome eu oro, Senhor. Eu intercedo por esta igreja, Pai. Eu intercedo, Senhor Jesus, por cada vida, por cada família que entrou aqui neste tempo. Senhor, em teu nome, Pai. Esta palavra veio, Senhor Jesus, para nos ensinar, para nos mostrar o teu amor, Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, o Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada vida, o Senhor sabe o que foi perdido no meio do caminho. E em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós te pedimos agora que o Senhor venha recuperar, que o Senhor venha devolver, ó Pai, a fé, a esperança, o amor, Senhor Jesus, o compromisso, o ministério, Senhor, tudo aquilo, Pai, que foi perdido. Em nome do Senhor Jesus eu oro, em nome do Senhor Jesus eu declaro, para honra e glória do teu nome, eles vamos conseguir, ó Deus, juntar os nossos valores, Pai, juntar os valores que o Senhor nos deixou, juntar os nossos valores de família, ter amizade, Senhor, ter alegria, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus eu peço, Pai, que o Senhor toque no nosso coração, Senhor Jesus, que a gente entre aqui, Pai, mas que aqui a gente seja trabalhado, Senhor, que aqui